Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. É possível o ambiente influenciar no aprendizado? Uma dissertação de mestrado mostrou que sim. A pesquisa foi feita com alunos do campus do Instituto Federal de Urataí, no interior de Goiás, e resultou neste livro. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Leonardo Goulart Nunes, que é o autor do livro e é o pesquisador aí dessa pesquisa tão importante e de referência aí para a educação. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Professor, como é que surgiu essa ideia de pesquisar, né, esse tema do ambiente natural e aprendizagem, que é o título do seu livro? Bom dia, Almeri. A ideia inicial surgiu pelo fato de que eu sou uma pessoa que pude conviver tanto em ambiente rural quanto urbano ao longo da minha vida, né? Como eu sou de Goiás, ainda hoje, na maioria de uma boa parte da população, um ambiente rural está bem presente, né? Então, eu sou professor desde o ano 2000 e lecionava principalmente em Goiânia, Anápolis, né, no ensino médio e cursinho. Uhum. E aos finais de semana voltava para minha cidade, né, que é uma cidade um pouco menor, como se fosse Camboriú, né, uma cidade onde você tem uma vida mais interiorana. E em 2009 eu comecei a trabalhar no Instituto Federal, no campus Urutaí. Urutaí é uma cidade de aproximadamente 3 mil habitantes a 166 quilômetros de Goiânia. E o campus Urutaí, né, o campus do Instituto Federal lá, ele está a 2,5 km afastado da cidade. Uhum. Antigamente, antes da criação dos institutos federais, lá era uma escola agrícola. Ainda continua sendo uma escola agrícola, só que a partir de 2008 passou a se chamar Instituto Federal. As escolas agrícolas, os Cefetes e as escolas técnicas federais no Brasil. Foi um projeto de governo, né? Mas essa característica, né, de ensino rural ainda permanece. Então, é uma escola onde ela está completamente inserida na zona rural, num município, né, pequeno, e afastado desse município. Então, isso fez com que eu pudesse começar a perceber a diferença que é trabalhar numa zona urbana e na zona rural. Essa diferença na minha capacidade de ensino, nas minhas emoções diárias, no meu nível de estresse, e o que me chamou muito a atenção foi ver a relação entre os alunos, que eu percebia que era uma relação de vivência um pouco diferenciada em relação aos meus alunos de cidade grande, de Goiânia. Uhum. Né? E aí isso me chamou bastante atenção. Por exemplo, uma das coisas que eu pude notar foi uma redução significativa nos meus níveis de estresse. Quando eu trabalhava em Goiânia, estava trabalhando em Goiânia, Anápolis, saía de casa de manhã, pegava o carro ou a moto, 15, 20, 30 minutos de trânsito quando não havia engarrafamento. Eu dava aula até 1h da tarde e para voltar para casa, trânsito, o fato de ser uma cidade grande, com pouca vegetação, com bastante barulho de carro, com um nível de poluição elevado. Então, quer dizer, já chegava em casa com um nível de estresse mais acentuado. Uhum. Diferente de Urutaí. Né? Normalmente os professores lá moram nas cidades limítrofes e a gente, mesmo que gaste 20 minutos de carro no instituto, você não pega trânsito, porque você vai pela BR, lá é GO, uhum. Né? Uma rodovia estadual. É uma rodovia estadual. Então você não pega trânsito, então você chega na escola, você tem uma área completamente vegetada, que isso vai ter uma influência direta no microclima, né? Permite um ambiente com temperaturas mais amenas, com um nível de umidade um pouco mais elevado, né? Então isso garante, vamos dizer assim, um conforto térmico, tanto para professores, para servidores quanto para alunos, né? E então eu tive essa percepção, né? Comecei a avaliar de que forma que o ambiente estava influenciando na minha capacidade de trabalho e comecei a conversar com os meus alunos, que todos eles haviam estudado em área urbana, e eles começaram a me relatar que realmente sentiam alguns benefícios. Né? Então, esses benefícios sentidos pelos meus alunos, eu
comecei a pensar, bom, talvez aí seja um importante elemento de estudo. E eu sempre tive vontade, desde a época que eu concluí uma especialização em planejamento urbano e ambiental na PUC de Goiás, eu tinha interesse de fundamentar esses benefícios que eu já conseguia sentir, fundamentar cientificamente os benefícios que eu sentia estando numa área em contato com a natureza. Então, essa observação dos meus alunos e esse meu desejo de fundamentar cientificamente esses benefícios que eu percebia estando em contato com a natureza, foram assim os motivadores de desenvolver essa pesquisa. E por felicidade minha, eu encontrei o mestrado de Ciências Ambientais e Saúde na PUC de Goiás, que me deu essa possibilidade, né, que tinha uma linha de trabalho né, condizente com os meus objetivos. Como que se dá a migração desses alunos? Conseguiu estudar assim a troca de ambiente? O senhor falou até que alunos que viviam em área urbana, né, e foram para a área rural estudar. Essa troca, como é que foi essa troca? Assim, houve um estranhamento a princípio ou o senhor não percebeu nada na pesquisa? Não, eu não percebi, não foi um elemento esse elemento de estranhamento, né? Não foi algo que surgiu, né, no desenvolvimento da pesquisa. Porque, na verdade, essa pesquisa ela é chamada de teoria fundamentada em dados, né? Ela parte da observação da realidade, né, e extrai os dados da realidade para criar uma teoria científica, né, uma nova teoria científica. Então, por isso que é teoria fundamentada em dados. E o que eu achei interessante, assim, dentro da fala deles, que não houve um estranhamento, mas, assim, como é que foi isso aí, né? O que houve, na verdade, nas entrevistas foi a imersão de alguns dados onde eles falaram, né, das desvantagens de se estudar na cidade, na zona urbana. Alguns relataram em cidade grande, né, um aluno que veio de Araxá, que é uma cidade um pouco maior, em Minas Gerais, né? Turística também, e eles falaram dos benefícios. E o fato deles estudarem na zona urbana, porque assim, grande parte deles, né, moram na zona urbana, mas a totalidade deles fizeram um ensino fundamental na zona urbana. E como eles buscaram o instituto, fizeram o concurso para técnico agrícola e técnico em informática, e o instituto é na zona rural, então eles tiveram que fazer essa migração. Né? Alguns deles moram nas cidades circunvizinhas, né? Pegam um ônibus de manhã e vai para o instituto, passa o dia, volta para casa de ônibus, e alguns deles moram dentro do instituto no regime de internato, tá? Que são alunos que vêm de regiões mais distantes do Mato Grosso, da divisa de Goiás e Mato Grosso, tem uma cidade chamada Barra do Garças, em Mato Grosso, que deve dar aproximadamente uns 700 quilômetros, e do norte de Minas, quase na divisa da Bahia. Então, esses alunos que vivem mais distantes e são carentes, eles vivem no instituto no regime de internato. Então, assim, mais estranhamento, não, muito pelo contrário. O que eles demonstram é mais um nível de satisfação por estar ali. Alguns, inclusive, tem um relato que eu fiz assim, achei muito importante até deixar no livro, onde um aluno diz o seguinte, que ele tinha feito o primeiro ano e ele teve que voltar um ano para começar no primeiro ano no Instituto, no técnico em agropecuária, e ele relata que foi a melhor escolha que ele já tinha tido na vida, porque o Instituto para ele tinha trazido assim, uma mudança significativa na vida dele. E a própria, como você falou, a escolha, né, do curso, a própria vontade de estar no curso, já é um fator de mudança também, né? Já é um fator de preparação psicológica para o que vai enfrentar, de qualidade de vida e qualidade de estudo, né? Sim, com toda certeza, né? Essa satisfação de estar estudando ali também assim, é um dos principais pontos que foram levantados nessa pesquisa. Né? A gente pode dizer assim que eles citaram a questão do ensino de qualidade, todos eles citaram a questão do ensino de qualidade, que hoje
os institutos federais, eu acredito que os institutos federais a nível de Brasil oferecem, né, por ter uma grande quantidade de professores, mestres, doutores, pós-doutores, né, o instituto hoje ele fomenta a qualificação, mas como esse não era o foco da pesquisa, né, não coloquei, né? Mas além dessa satisfação que eles demonstram também a satisfação e o entusiasmo pelo próprio ambiente de estudo, né, que era assim o nosso foco de pesquisa, né, de que forma que o ambiente natural, o contato com a natureza está influenciando esse aluno e apenas na condição de estudo dele, como um elemento condicionante para o estudo, né? Não medimos a qualidade, né? Que aí envolveria outro tipo de avaliação, que seria uma avaliação até quantitativa, também qualitativa. Essa é uma avaliação qualitativa. Qualitativa, né? Mas assim, então nós fizemos essa avaliação, né? De que forma que esse ambiente natural estava e continua influenciando na condição de estudo dele. E como é que foi desenvolvido? Foi através de grupo focal? Através de questionário, como é que foi desenvolvida a pesquisa para chegar a esse resultado? Foi desenvolvida através de entrevistas, foram entrevistas semi-estruturadas, né, entrevistas abertas, né, onde eu escolhi os alunos técnicos em agropecuária e técnicos em informática, já por serem meus alunos mesmo, né, então isso nós já tínhamos uma empatia, já tínhamos uma liberdade e essa empatia é extremamente importante na pesquisa para deixar o entrevistado mais tranquilo, mais relaxado. Fiz o convite a eles, né? Nós fizemos um termo de consentimento onde os pais assinaram, né, autorizando eles participarem dessa pesquisa. Os pais, por quê? Porque são, em sua maior parte, de menor. E aí nós fizemos 7 perguntas. Né? Basicamente, numa sala, um ambiente preparado, né? Fizemos essas perguntas que foram gravadas, onde eu ia perguntando para eles ali de que forma estudar num ambiente rural estava influenciando na condição de estudo dele, né? Quais os benefícios ele sentia de estar ali, né? Se tinha, em relação ao estudo na zona urbana, né, o que ele sentia, quais eram as principais diferenças que ele sentia, e aí ele ficava bastante à vontade para falar do que ele quisesse. E aí no meio da fala do aluno, se ele tivesse algum elemento que eu observava que eu deveria aprofundar, então eu aprofundava. Depois eu peguei essas entrevistas, transcrevi todas, e ali a gente começa o que a gente chama de codificação analítica, faz análise das entrevistas e começa a tirar, vamos dizer, as ideias centrais, né? Quando ele fala assim, depois que eu vim estudar num ambiente rural, eu comecei a ficar menos gripado. Na cidade eu tinha crises de gripe, asma, algumas vezes por ano, e eu notei que depois que eu estou aqui, eu gripo ou tenho problema com asma 1 vez, 2 vezes ao ano. Então, uma observação muito importante desse aluno sobre si mesmo. Então, uma autoconsciência, né? Então, eu achei bem importante. Então, esse é um novo elemento, né? Ele está trazendo um novo elemento. Então, esse novo elemento, ele constitui um código analítico. Depois, então foram criados uma média de 50 códigos e aí a gente começa o refinamento dos códigos analíticos e cria os códigos focais, né? Então 36 códigos, então assim é o esqueleto do nosso trabalho. Bacana. Esses códigos, eles começam a ser agrupados em subcategorias e as subcategorias em categorias. Então você vai refinando a informação e construindo um modelo teórico. Então com esses códigos você fundamenta um modelo teórico, ou seja, uma nova teoria de que estudar, e o que nós encontramos? Que estudar na zona rural, em contato direto com a natureza, e isso potencializa, vamos dizer, potencializa as condições de estudo desse aluno. Né? E se potencializa as condições de estudo, no caso, inerentes do aluno, né? Cognitivas mesmo, nós estamos falando de condições cognitivas, condições emocionais. Se isso potencializa essas condições cognitivas e emocionais do aluno, obviamente isso vai ter um reflexo na qualidade, que não foi medida, né? Mas tem um reflexo direto.
Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Leonardo a respeito dessa interessante pesquisa aí, que é o ambiente natural e aprendizagem, que resultou também no livro do professor aí, falando sobre essa pesquisa. É muito interessante aí perceber, né, que o ambiente realmente favorece, né, ou às vezes desfavorece. Então a gente percebe nessa pesquisa do professor que o ambiente rural favorece lá na qualidade do ensino. A gente volta em instantes. Oi, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje o nosso convidado é o professor Leonardo Goulart Nunes, que desenvolveu uma pesquisa aí sobre a qualidade do ensino na zona rural, que resultou no livro Ambiente Rural e Aprendizagem. A pesquisa foi feita com alunos do campus do Instituto Federal de Urataí, em Goiás. É uma dissertação de mestrado do professor que foi transformada em livro. Professor, a gente percebe muitas vezes quando vai fazer matérias, né, a diferença bastante grande de comportamento de alunos, do ensino fundamental mesmo, da escola instalada na área urbana e de uma escola instalada na zona rural, né? As matérias são as mesmas, tudo é igual, só que o ambiente é diferente. O comportamento também muda bastante. Isso que o senhor percebeu aqui também, o senhor que já fez essa transição também, deu aula na zona urbana, na área urbana e depois foi para a zona rural. O comportamento do aluno muda também? Com certeza muda sim, tá? Isso foi essa mudança de comportamento dos alunos foi uma coisa que eu tinha percebido, foi conversar com a coordenação pedagógica, eles tinham percebido e na entrevista vários alunos citaram isso aí. Eles percebem que por estar na zona rural, eles ficam mais desestressados, eles se desestressam, né, das atividades diárias. Você tem uma noção, um curso de aluno de agropecuária ele tem 19 disciplinas, quer dizer, o nível de estresse desse aluno, pela própria atividade, é muito alto. Mas o ambiente natural faz com que ele se sinta mais à vontade, mais relaxado. Então, uma pessoa mais à vontade, mais relaxada, com um nível de estresse próximo do que a gente chama da homeostase, né, obviamente isso vai influenciar na relação de um com o outro, nas relações interpessoais. Diminui os conflitos também. Diminui os conflitos. Que é uma idade complicada também da adolescência, né? Adolescência. Para você ter uma noção, o campus de Urutaí, naquele momento da pesquisa, tinha mais ou menos 300 alunos internos, adolescentes, meninos. E o nível de conflito era praticamente zero. A própria coordenação de ensino falou que assim, uma desavença entre os alunos era uma coisa muito rara, 1, 2 por ano, assim, via de regra, né? E com os meus alunos nas cidades, nas zonas urbanas, assim, eu percebi assim, que eles estavam sempre muito mais estressados, muito mais acelerados, entendeu? E, obviamente, as relações humanas eram um pouco mais, vamos dizer, agitadas, né? O que pode favorecer, inclusive, o desenvolvimento de desentendimentos interpessoais. Então, esse foi um dos dados que nós conseguimos extrair dessa pesquisa aí, fundamentado pelos relatos dos alunos, que eles se sentem mais tranquilos. Alguns alunos com problemas de relacionamento, inclusive, um aluno em específico mais introspectivo, ele disse que estudar lá no instituto, isso favoreceu muito ele se soltar e começar a se relacionar, a ter mais amigos. Eu achei aquilo bem interessante. Né? Se sente melhor. Né? Então, o contato com a natureza provoca sentimentos, né? Vamos dizer, desperta sentimentos de satisfação nas pessoas. Então, quer dizer, quando nós estamos, né, com um sentimento de satisfação, isso torna a gente um pouco mais aberto para a gente se relacionar com o meio, para a gente se relacionar com o outro, né, também de uma forma mais harmônica. Certo? Agora o senhor fez essa transição, né, também como profissional, né, como professor, né? Você falou no início no primeiro bloco do programa que os professores também se sentem assim, né? Sim. Há uma mudança também, há uma energia mais, uma carga mais de energia para dar aulas e tudo mais, professor? Com toda certeza. Isso aí foi uma das coisas assim que eu senti
E vários colegas que trabalham comigo trabalhavam nos mesmos colégios que eu, em Goiânia. Outros eram professores universitários na UNB, inclusive na UNB, na UFO, Federal de Uberlândia. E eles sentem isso também, né? Quando você chega em sala de aula, quando você dá aula, né? Você dá aula também um pouco mais relaxado. Obviamente, isso aí, posso dizer para você que a qualidade da aula, né, é muito maior. Uma coisa que me chamou a atenção um dia lá, o seguinte, eu dava aula em Goiânia, né? Na Rua 10, em Goiânia, no setor Bueno, quem é de lá conhece, é um setor nobre de Goiânia, mas com uma avenida bastante movimentada, então você está dando aula, muitas das vezes você tinha que esperar o caminhão passar, né? E um dia em Urutaí eu estava dando aula e lá tem muita seriema, né? É um pássaro do cerrado, pássaro símbolo do cerrado, né, inclusive, na porta da minha sala cantando. Aí você tem que esperar a seriema parar de cantar, não é esperar o caminhão parar de passar. Você não precisa esperar a seriema parar de cantar, você para a aula para contemplar a seriema cantando e depois você continua, porque é uma música, né? Um canto. Então, assim, é uma relação diferente. Uma das coisas que eu achei interessante é o seguinte, quando eu passei no concurso em 2009, eu tinha ido no médico porque eu estava acima do peso e eu estava com refluxo, né? Problema gástrico, né? E ele me passou uma bateria de remédios e eu, né, não tomei nenhum, porque eu sabia que o remédio seria um paliativo, né? Mas a causa, eu sabia qual era o estresse emocional, pela elevada carga de trabalho. E quando eu fui para Urutaí, em 3 meses, todos aqueles sintomas, eu baixei de peso e todos aqueles sintomas, né, de queimação, de gastrite, início de gastrite que eu tinha sumiram, sem tomar nada. Por quê? Porque o próprio ambiente onde eu estava, os meus níveis de estresse, né, diminuíram bastante. Então isso aí é uma coisa que eu pude sentir, né, claramente em mim. E conversando com outros colegas, eles relataram, inclusive, que com a diminuição, depois que entraram no Instituto, no mesmo concurso que eu entrei, eles relatam também assim, uma diminuição significativa no nível de estresse deles, uma melhora na saúde deles e, consequentemente, todos nós comungamos aqueles com que eu comentei, da questão da melhoria da nossa condição também de trabalho. Pois é, isso que é interessante porque não está na sua pesquisa, claro, né, nem no livro, mas a condição, o ambiente de trabalho para o professor é fundamental também, né? A gente vê aí muitos professores adoecendo, inclusive da voz, porque exatamente como o senhor falou, tem que parar a aula ou tem que falar num nível mais elevado para que o aluno entenda por causa do ruído dos centros urbanos, né? Então isso que é interessante também, né? Essa mudança também, né? De ambiente, né? Isso. Então, assim, também foi um elemento que a gente encontrou na pesquisa, né? O ambiente menos ruidoso, né? Quando os alunos falam vamos dizer, dos malefícios de estudar na cidade. Eles são unânimes em dizerem 2 coisas, né? A questão do ruído e do desconforto térmico, né? Quando você está numa área urbana, você tem uma diminuição da quantidade de vegetação, você tem um aumento da concentração das áreas de construção e de trânsito de automóveis, então, consequentemente, você vai ter uma elevação da temperatura no microclima urbano. Isso é inevitável, porque você muda a superfície. Né? Tem uma expressão na geografia chamada albedo de superfície, que é a capacidade de um corpo de absorver, né, e transmitir calor. Né? Então, assim, o concreto, ele absorve calor, bastante calor, né, e se aquece rapidamente. E o ar em contato com o concreto também vai se aquecer. Goiás é um estado quente por natureza e também com uma baixíssima umidade relativa do ar em algumas épocas do ano. Então, as pessoas, às vezes, sofrem com problemas respiratórios. Só que diferente aqui do sul, a questão da elevada umidade gera mofo, lá é a questão da falta de umidade gera ressecamento das mucosas. E a presença da vegetação no ambiente escolar, o que ele acontece? Ele provoca o quê? Uma diminuição da temperatura, né, gera um microclima local com temperaturas mais amenas, então dias muito quentes. É como assim, né? É muito simples, né? Tá quente, a gente procura uma sombra debaixo de uma árvore, né? Claro. Isso é bem claro para todos, né? Conseguir visualizar isso aí. Então, com a quantidade grande de vegetação, você tem uma diminuição na temperatura, ou seja, não precisa investir em ar-condicionado, tá?
E por causa da falta de umidade, as árvores elas funcionam como umidificadores naturais, através do processo de evapotranspiração, retira a água do solo e pulveriza na atmosfera. Então isso você tem diminuição do estresse térmico, aumento da umidade relativa do ar, e isso tem uma relação direta na qualidade da saúde das pessoas que convivem naquele ambiente ali. Entendeu? Tá certo, professor. Olha, muito obrigado aí. Nosso tempo está esgotado aí. O assunto é muito interessante, né? Dá vários programas ainda, mas obrigado aí pela sua presença e parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, professor. Grato a você, Almir, grato a todos vocês, grato à Univale, né, que mais uma vez nos concedeu essa oportunidade de estar aqui e estamos à disposição para sempre poder participar. Tá certo. Obrigado, professor. O painel Univale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.